Estudos das Devoções Marianas. Hiperdulia a Nossa Senhora. Quarto episódio da série. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hiperdulia, alta veneração, é um termo teológico utilizado pelas igrejas católica e ortodoxa, que significa a honra e o culto de veneração especial devotados a Nossa Senhora. Este culto a Nossa Senhora é feito através da liturgia, que é o culto oficial e obrigatório da Igreja Católica, e também, em maior intensidade, através da piedade popular, que é o culto católico privado. No campo da piedade popular, destacam-se as devoções feitas à Virgem Maria, como, por exemplo, o Santo Rosário, o Ângelus, o Imaculado Coração de Maria, as peregrinações aos lugares onde Maria apareceu, as procissões e etc. A hiperdulia, que está inserido na dulia, diferencia-se muito da latria, que é o culto de adoração prestado e dirigido unicamente a Deus. A Igreja Católica é famosa na devoção a seus santos e principalmente a Maria. A Igreja afirma a diferença de culto a Deus, aos santos e a Maria. Assim diz adorar somente a Deus, prestando-lhe culto de latria. A Maria somente venerar com o culto de hiperdulia, e aos santos o culto de veneração simples, denominado de dulia, fundado no dogma da comunhão dos santos. Este dogma ensina que os habitantes do céu, através da sua oração, são os nossos intercessores junto de Deus, sendo este fato favorável ao gênero humano. Logo, eles são dignos da nossa veneração. A veneração especial à Virgem Maria deve-se ao fato dela ser a Mãe de Deus e, por extensão, a Mãe espiritual de toda a humanidade, a Rainha de todos os santos e concebida sem pecado original, Imaculada Conceição, e como tal, a intercessora mais poderosa da humanidade junto de Deus, em particular, junto de seu Filho Jesus. A maioria das denominações protestantes não acreditam no culto de veneração aos santos e à Virgem Maria do catolicismo, sendo que, para os integrantes dessas denominações, o culto de veneração seria considerado como idolatria, acreditando em vários textos bíblicos que condenam a idolatria. Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5, Salmo 113, 115, Bíblia Evangélica. Isaías, capítulo 40, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 14. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Atos, capítulo 17, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 20. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3. Aos quais acreditam que proibiria a confecção de imagens. Em alguns casos, esta acusação provoca atos de intolerância e violência por parte dos protestantes,
como a destruição de imagens na Holanda e o chute na Santa. Mas, sobre esta questão, a Igreja Católica, além de salientar a diferença entre a adoração e a veneração, sustenta que a própria Bíblia oferece exemplos de intercessão, lembrando que Samuel e Moisés, ainda vivos, intercederam por Israel. Jeremias capítulo 15, versículo 1. De veneração, se prostraram diante da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Josué capítulo 7, versículo 6. E de confecção de imagens, mas não para adorar. Êxodo capítulo 25, versículo 18 e 19. E nega que esta prática tenha qualquer relação com a idolatria, que é o culto de adoração que se presta a uma criatura, tributando-lhe a honra que é devida só a Deus. A idolatria para os cristãos está inclusa nos chamados pecados de superstição. O Concílio de Trento afirmou que são ímpios os que negam que se devam invocar os santos, que gozam já da eterna felicidade no céu. Os que afirmam que eles não oram pelos homens, os que declaram que este pedido por cada um de nós é idolatria, repugna a palavra de Deus e se opõe à honra de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo não está dividido, é um. Se o adoramos como Filho de Deus, não negamos seu nascimento através da Virgem, mas ninguém deve ampliar este entendimento a Maria. Maria era o templo de Deus, mas não Deus no templo. Portanto, apenas aquele que estava no templo deve ser adorado. Santo Ambrósio. O diácono e Dr. Mark Miravelli, da Universidade Franciscana de Steubenville, falou sobre a distinção entre veneração e adoração, professada por essas religiões. A adoração, que é conhecida como latria na teologia clássica, é o culto e a homenagem que é, de forma justa, oferecida somente a Deus. É o reconhecimento de sua excelência e perfeição divina. É a adoração do Criador, que só Deus merece. Veneração, conhecida como dulia na teologia clássica, é a honra devida à excelência de uma pessoa. Podemos ver um exemplo de veneração geral em eventos como a atribuição de bolsas de excelência acadêmica na escola ou a atribuição de medalhas olímpicas para a excelência no esporte. Não há nada contrário à adoração de Deus quando oferecemos a devida honra e reconhecimento que as pessoas merecem, baseados na realização de sua excelência. A devoção de uma pessoa aos santos não acaba com os santos em si, mas sim, em última análise, chega a Deus através dos santos. Este é um elemento importante para a adequada e autêntica compreensão da devoção aos santos. Prestar honra a um santo em união amorosa com Deus é também homenagear o objeto de sua união amorosa, o próprio Deus, pois quem honra seu irmão também honra a Deus. Mateus capítulo 25, versículo 40. Enquanto os católicos, por vezes, acusados de adorar imagens em violação do primeiro mandamento, a Igreja Católica defende-se, dizendo que é um mal-entendido. Segundo a Igreja, no seu Catecismo da Igreja Católica, número 2132, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta ao modelo original, e quem venera uma imagem venera nela a pessoa representada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só a Deus se deve.
O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha-as sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem. No século VIII, houve discussões sobre se os ícones religiosos, neste contexto pinturas, foram proibidos ou não pelo primeiro mandamento. A disputa foi quase totalmente restrita às igrejas orientais. Os iconoclastas queriam proibir os ícones, enquanto que os iconódulos apoiavam a sua veneração. Uma posição consistentemente apoiada pela Igreja Ocidental. O Segundo Concílio de Nicéia, em 787, determinou que a veneração de ícones e imagens não é uma violação do mandamento e afirma que quem venera uma imagem venera a pessoa retratada nela. Na época da controvérsia sobre a iconoclastia, a Igreja Ocidental passou a usar esculturas monumentais, que pela arte romântica tornaram-se uma das principais características da arte cristã ocidental, que se manteve parte da tradição católica, em contraste com o cristianismo oriental, que evita grandes esculturas religiosas. O Catecismo da Igreja Católica postula que Deus deu permissão para imagens, que simbolizam a salvação cristã por símbolos, tais como a serpente de bronze e o querubim na Arca da Aliança. O Catecismo afirma também que, encarnando, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. A Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, o SCCB, explica o catecismo em seu livro intitulado Catecismo para Adultos dos Estados Unidos, publicado em 2006, que a idolatria nos tempos antigos expressou-se na adoração de coisas tais como o sol, lua, estrelas, árvores, touros, águias e serpentes, bem como imperadores e reis. Este catecismo norte-americano explica que hoje a idolatria manifesta-se na adoração de outras coisas e lista algumas como poder, dinheiro, bens materiais e desportos. A intercessão dos santos. E o Senhor disse-me: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Tira-os da minha face e retirem-se. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. No tempo de Jeremias, Moisés e Samuel estavam mortos, mas sua possível intercessão é confirmada pelo próprio Deus. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Ou seja, eles poderiam se colocar diante de Deus, intercedendo e pedindo clemência para aquele povo. Então, tomando-lhe a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 14. Jeremias já estava morto nesta época, e Onias relata que ele está intercedendo e orando pela cidade de Jerusalém. Os católicos, ortodoxos e anglicanos acreditam que Maria, os anjos e os santos são seres espirituais que oram no céu pelos pedidos e súplicas dos homens, intercedendo junto de Deus. É o dogma da comunhão dos santos. Os santos conhecem as preces a eles dirigidas por dom de Deus, de quem vem todo dom melhor e todo dom perfeito. Tiago, capítulo 1, versículo 17. A passagem mais significativa é Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, em que o autor diz que Deus recebe as orações dos santos.
Outras passagens bíblicas dizem que os santos são como os anjos de Deus no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Zacarias diz que o anjo intercedeu por Jerusalém ao Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 1, versículo 12 e 13. O próprio Jesus fez uma narrativa de uma intercessão, em que uma pessoa que se encontrava no inferno implorava a Abraão que mandasse alguém para lhe refrescar a língua com água. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Os católicos ortodoxos e anglicanos também acreditam que Cristo seria o único mediador de redenção e salvação perante Deus, conforme relatado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 7, quando São Paulo diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo, como Paulo escreve, homem que se entregou como resgate por todos, ou seja, para a salvação de todos, afirmando que os santos poderiam interceder em outras questões, mas cabendo unicamente a Cristo a mediação de salvação. Também sustentam que pode haver mediadores que dependem de Jesus, como a Virgem Maria, considerada medianeira. Confecção de imagens. Na Bíblia, existem alguns exemplos em que Deus proibiu fazer imagens para o uso religioso. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Os católicos ortodoxos e anglicanos acreditam que esta passagem teria proibido apenas a representação simbólica de Deus, sob a forma de um astro e de um pássaro, que são o que há em cima nos céus, de um homem, de uma planta ou animal, embaixo na terra, como ocorreria com o bezerro de ouro, ou de um animal aquático nas águas. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16 a 18. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Êxodo, capítulo 25, versículo 18 e 19. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e ponha-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido quem olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. A serpente ardente foi colocada num poste ali por Moisés, para que os israelitas que haviam pecado e por isso tinham sido picados por cobras venenosas olhassem para ela e não morressem. Os católicos ortodoxos e anglicanos utilizam sacramentais tais como cruzes, ícones, incenso, velas e etc. Acreditam que a proibição de fazer imagens de Deus no mandamento do Antigo Testamento devia-se ao fato de que Deus era invisível e retratá-lo seria realmente errado, mas que a encarnação de Deus em seu Filho Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, assim o Deus invisível se tornou visível em Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 15, e portanto é admissível que se retrate Jesus. A Igreja Ortodoxa ensina que a encarnação de Jesus torna obrigatório a confecção e veneração de seus ícones.
a fim de preservar a verdade da encarnação, pois não venerá-los implicaria negar que Jesus foi totalmente Deus e negar que ele tinha um corpo físico real. Veneração. Exemplos de veneração são demonstrados na Bíblia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostrou-se e beijou-o. Informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Êxodo capítulo 18, versículo 7. E Josué rasgou suas vestes e prostrou-se com a face por terra até a tarde diante da arca do Senhor, tanto ele como os anciãos de Israel, e cobriram de pó as suas cabeças. Josué capítulo 7, versículo 6. Nas passagens, Abraão e Moisés põem-se de joelhos como forma de respeito e veneração por outros homens, ou seres espirituais, anjos no caso de Abraão. O ato de súplica, veneração, não é um ato de adoração, mas de humildade, onde eles reconhecem no outro sua superioridade, ou seu poder de atender-lhe um pedido. Porém, a passagem mais significativa é a de Josué, em que ele se prostra diante da Arca da Aliança, sendo um exemplo explícito de veneração de uma imagem ou objeto. Portanto, a própria Bíblia difere a adoração, latria, de veneração, dulia. A Bíblia também diz: louvemos os homens ilustres, nossos antepassados, segundo as suas gerações. Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1. A Arca da Aliança é tida como o maior símbolo mariano do Antigo Testamento, pela correspondência com Maria grávida de Jesus, portadora da nova aliança. Crucem Sanctam Subit, BJG. Na Igreja Católica, para além do culto de adoração a Deus, latria, existe também o culto de veneração aos santos, dulia, e à Virgem Maria, hiperdulia. Estes 2 cultos, sendo o último o mais importante, são muito diferentes, mas ambos são expressos através da liturgia, que é o culto oficial e público da Igreja Católica, e também através da piedade popular, que é o culto católico privado. Dentro da piedade popular, que é de certo modo facultativa, destaca-se indubitavelmente as devoções, enquanto que na liturgia destaca-se a missa, de frequência obrigatória aos domingos e festas de guarda, e a liturgia das horas. A Igreja permite também a veneração de imagens e de relíquias sagradas de Cristo, dos santos e da Virgem Maria. Mas, no caso das relíquias, elas têm de ser primeiro autenticadas pela Igreja, para que a sua veneração seja autorizada. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Ative o sininho, porque só assim você será informado sobre os novos vídeos do canal. Curta o vídeo, porque isso é importante para que ele chegue a mais pessoas. Compartilhe, porque essa é a melhor maneira de divulgar o trabalho e ajudar as outras pessoas. Comente o que mais chamou sua atenção no vídeo assistido. Deixe a sua opinião, ela é importante. Saudação final. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo.
templo augusto da Santíssima Trindade, eu vos saúdo, soberana Rainha, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repeliste pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos tomo hoje por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último de vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha Rainha, atendei aos suspiros de um coração que seja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que, entre todos que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutrir-me, escutai-me, instruir-me, salvai-me. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pax et bonum.